Olá, programa Cidadania Consciente, mais uma vez com você. E hoje um debate muito especial. Nós vamos dar foco à dimensão da importância da democracia no marco da participação popular. Para conversar sobre importante tema, nesse cenário que nós estamos vivendo de grandes reformas impostas ao povo, nós vamos conversar com Altamir Nepomuceno. O Altamir é membro de uma comunidade cristã, São José Operário, na região que é a chamada Periferia Leste, em Barra Mansa, e também pertence à paróquia São Sebastião, por extensão. É um ex-metalúrgico, um advogado de referência na região, que hoje aceitou fazer esse diálogo. Altamir, tudo bem? Tudo bem, Zezinho. Que bom estar aqui com você. Muito obrigado. Pois é, Altamir, eu sou muito grato ao seu aceite, até porque eu sei que você enfrenta uma questão de saúde e que Deus vai te dar a graça de melhorar a cada dia. Se Deus quiser. E aí, você que nos assiste, o Altamir, ele tem uma ligação muito forte com a base do povo, com a participação popular. Eu já vou provocar você nesse primeiro momento. Sim. A democracia é um processo estático ou ela tem um dinamismo que às vezes deixa a gente assustado? Zezinho, mais uma vez, agradecendo a oportunidade de estar aqui, a TV Ideal, o programa Cidadania Consciente, parabenizando a você, toda a equipe. Acredito que esse é mais um instrumento para nós realmente formarmos a democracia no país, na sociedade. E venho dizer para você que eu participo, como você disse, das comunidades lá na região, na periferia leste de Barra Mansa, na comunidade São José Operário, que faz parte da paróquia Nossa Senhora da Conceição, Conforto. Um abraço a todo esse povo. Nós entendemos sim que a democracia é um processo dinâmico. Ela, ao longo da história, não só da nossa história, da nossa geração, mas de gerações passadas, e principalmente vai dinamizando com o passar do tempo nas gerações futuras. Na verdade, a democracia ela é construída, ela não é algo pronto, não é verdade? Acredito Mas eu... essa construção se dá a partir da intervenção de quem? Qual é o ator principal? O ator principal, na verdade, é todo o povo, toda a sociedade. Nós temos a origem da palavra democracia, principalmente vindo do grego. No entanto, na verdade, acredito eu que antes mesmo do grego dizer a palavra, o povo se organizava, ainda desde os primórdios, na forma de caçar, na forma de quem faz o alimento, na forma de quem convive com quem e de que maneira convive, na verdade, respeitando um ao outro, porque se você não se respeita, o que acontece? Você se destrói, não é verdade? E acaba anulando o outro. Mas passando esse processo que você desenha muito bem, do processo original, histórico, vamos ter agora esse momento. Houve uma ruptura na democracia, a ditadura massacrou, conseguimos, através da participação, do envolvimento político, reconstruir, redemocratizar o país, e hoje nós estamos vivendo um momento de extremas reformas. E uma das reformas mexe no sistema eleitoral. Você chegou a participar daquela proposta, das propostas populares de Lei 9840, ficha limpa? Sim, e foi um instrumento importante, não é verdade? Mas porque foi uma como? Proposta de iniciativa popular a partir dos movimentos organizados, em especial a participação da CNBB, até dos partidos políticos, da OAB, de algumas entidades que reúnem pessoas em torno de si para discutir determinado assunto. Então, na verdade, a lei chamada Lei de Ficha Limpa, a Lei 135 de 2010, uma lei que veio com a proposta de emenda à Constituição e que, na verdade, nasceu desse anseio do povo, de democracia. E essa lei veio falar justamente, talvez aí, ô Zezinho, tenha alavancado toda essa vontade de parar de varrer a sujeira para debaixo do tapete. Foi aí com a lei da ficha limpa. Mas essa lei foi quebrada no seu cerne com essa proposta que surge agora do distritão? Pois é, a reforma que está sendo proposta, ô Zezinho, eu chamo muito você de José, e gosto de falar assim, mas nós precisamos, você vê,
o que houve em torno da lei da ficha limpa foi toda uma participação. E a lei da ficha limpa, na verdade, surgiu a partir da iniciativa popular que está prevista na Constituição Federal, no seu artigo 16. É uma das formas de soberania, né, do povo participar da soberania. Então houve toda uma organização. Quando você fala para mim de uma reforma política, da forma que está sendo proposta, eu não vejo, na verdade, como uma reforma. Me desculpem aqueles que são adeptos e acreditam, e eu não estou dizendo com isso que não há necessidade de uma reforma, de uma mudança na nossa estrutura política, no nosso sistema, no nosso código eleitoral e leis que dizem respeito. Mas a dinâmica da mudança. Sim, mas na verdade, o que nós temos é um grupo de pessoas com um projeto pensado. Não adianta a gente acreditar que não tem alguém que pensou esse modelo que está sendo proposto. Faz parte de todo um contexto internacional que aquelas pessoas hoje que estão no poder, que estão, quando eu digo poder, nós estamos falando do executivo, do judiciário, estamos falando do legislativo, são pessoas que, na minha visão, não têm o momento oportuno ou não estão ainda legitimados para proporem uma reforma, como a reforma política que está sendo proposta, dita reforma política. Para mim não tem legitimidade. Eu digo que não tem legitimidade, eu não estou entrando aqui na discussão de que saíram a partir do impeachment de uma presidente, não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que não tem legitimidade porque um grande percentual está sendo questionado judicialmente pelos desvios, pela corrupção. Então essas pessoas não podem se vangloriar, né, de propor uma reforma em que o povo não participou do que está sendo proposto. Eu vejo, desculpa, Zezinho, eu vejo que o povo ele não foi consultado acerca dessa proposta. Talvez um ou outro expoente do nosso poder nacional tenha discutido aqui ou ali, mas não como a ficha limpa, que houve uma baixa assinada, que as pessoas tiveram que assinar, levar o seu documento, dizer o que entendia. A reforma política agora vem pronta, né? Por alguém que assim a pensou. O interesse. Não é verdade? Isso não constrói a democracia. Só para chamar a atenção para um dado que você mesmo colocou, parece que 1/3 dos deputados, um grupo de deputados, sim, todos têm problema de ficha limpa. Sim. Todos têm problema de envolvimento com Lava Jato. São exatamente esses que estão propondo uma reforma para poder favorecer, para que eles nunca mais... Há uma pesquisa, há um dado científico que 90% dos parlamentares que estão hoje retornam com facilidade diante desse novo processo que é o distritão. Só para a gente compreender, eu gostaria que você ensina para a gente essa questão. O proporcional também trazia problema. Sistema proporcional eleitoral. Agora, o sistema distritão, qual é a diferenciação? Sim, o distritão, né, o chamado distritão que está sendo proposto, na verdade ainda está sendo discutido porque a Câmara ainda não votou, tem que votar no seu plenário. Assim determina a Constituição que para ser aprovado ele tem que ser votado 2 vezes pelo plenário da Câmara, né, e ter no mínimo 308 votos favoráveis. Depois ele irá ao Senado, terá então que ser discutido na comissão, no plenário do Senado, e aí tem que ter no mínimo nas 2 votações 49 votos favoráveis para que seja aprovado e aí promulgado pelo Congresso. Então, Zezinho, na verdade, o distritão é uma proposta, né, que o país ele acaba formando distrito nos seus estados, os estados passam a ser distrito, as pessoas vão ter que votar naquela região, nos candidatos daquela região. Até aí não muda muito, porque assim nós votamos nos deputados federais, né, da nossa região e etc. Mas o grande diferencial do distritão é que será eleito aquele que tiver um número maior de votos. Diferenciando na eleição com votação proporcional, nós temos o voto na legenda do partido e há, como o próprio nome diz, uma distribuição dos eleitos conforme o número de vagas na respectiva Câmara, no Senado, etc. Então o distritão o que é? Você votar e aquele que foi o mais votado ser o eleito. Isso, na verdade, favorece principalmente aqueles que já têm o poder à mão, né? Querem. Mas o poder econômico vai influenciar
Poder econômico, na verdade, na minha humilde visão, abre aspas, cacicão que vai... Pois é, na minha humilde visão, o poder econômico já influenciou. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas mais conhecidas no país, né, ainda que haja uma minorização da campanha política, essas pessoas já são conhecidas. Essas pessoas já fizeram propostas, né, são conhecidas do povo, são os chamados quadros. Né? Então, mas o que há de perigoso nisso, na verdade? É a gente perpetuar pessoas no poder. Né? Então, as pessoas precisam se atentar. Eu não quero aqui dizer que eu tenho a fórmula do melhor. Na verdade, a democracia, você falou assim, ensina. Na verdade, nós nos ensinamos, nós temos que ter essa humildade de nos ensinarmos. E nós nos ensinamos a partir do debate. Não é verdade? Da troca de ideias. Eu posso dizer uma coisa, você não concorda, olha, para mim, você não acha melhor dessa forma? E eu tenho que dizer, olha, realmente assim é melhor, vamos fazer dessa forma. O distritão, na verdade... mais do que o perigo que ele representa de perpetuar pessoas no poder, até para fugir das consequências dos seus erros passados, ele tem um outro problema ainda maior, o Zezinho, que na verdade é a reforma proposta e aprovada por pessoas, por um grupo pequeno de pessoas, sem que a sociedade, a maior interessada, possa participar desse processo e dizer se isso realmente é o melhor. O artigo 14 da Constituição diz, né, que o poder é exercido pelo voto secreto, não é verdade? Emana do povo, através do plebiscito, do referendo, da iniciativa popular. Você, meu irmão, minha irmã que está ouvindo, quando é que você participou das decisões do seu país através de um referendo, de um plebiscito? Raríssimas vezes. Altamir, a conversa está muito boa. Você falou de referendo, de participação popular. Nós vamos chamar um breve intervalo e lembrar que esse programa é oferecido pelos Sindicatos Trabalhadores em Construção Civil, através do seu presidente, que tem colaborado para que permaneça esse debate nesse programa. Um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e Região informa que já está à disposição dos seus associados e dependentes o convênio com a Universidade Estácio de Sá. São oferecidos mais de 30 cursos de graduação à distância com descontos de até 40% nas mensalidades. Mais informações na sede do sindicato, no Conforto, em Volta Redonda. Telefones 3348-2508, 3342-2331 ou na subsede do sindicato em Resende, no bairro Jardim Tropical, pelo telefone 3355-1711. Informe-se e estude com desconto na Estácio. Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e Região. Sebastião Paulo, presidente e sua diretoria. Programa Cidadania Consciente, hoje no debate instigante da questão da democracia, participação popular, com o Dr. Altamir, que é uma pessoa muito ligada a esse cenário de envolvimento da comunidade, da sociedade. Doutor, nós vamos falar agora um pouco da sequência que você falava, dos instrumentos de participação popular. Está se falando em parlamentarismo, está se falando em distritão, e aqueles instrumentos de conquista na Constituição de 88, como plebiscito, iniciativa popular, isso é jogado fora. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso e depois entrasse ainda no outro tema, que é a questão das reformas trabalhista e previdenciária. Sim. Mas sobre esses instrumentos de participação. Pois é um instrumento, né, Zezinho, que a gente tem disponível numa lei maior do país e que, na verdade, assim, vamos fazer a meia-culpa. Tanto nós, eu, povo, não participo ativamente, eu não exijo que esse plebiscito, que esse referendo, que essa iniciativa popular venha à tona, mas principalmente o poder público, nas suas 3 esferas, também não se utiliza desse meio para realmente fazer acontecer a democracia. Então nós temos o plebiscito, que, na verdade, qual a diferença do plebiscito e o referendo? O plebiscito é aquilo que o governo consulta antes
o povo acerca de um tema. E o referendo é aquele que o Congresso ou o próprio Executivo define como proposta e depois, então, coloca para a apreciação do povo. Esse é o referendo. E a iniciativa popular? Quando um grupo de pessoas organizado, né, seja nas suas comunidades religiosas, seja no partido, seja nos seus sindicatos, associações, faz uma proposta, coloca essa proposta a nível nacional e leva então à apreciação do poder público. Então são assim instrumentos para a democracia previstos na nossa Constituição e que não são utilizados. E por isso a gente vive essa condição de falta de democracia. Mas aí você tocou num ponto. Tem esses instrumentos, mas do outro lado tem as reformas impostas. A reforma trabalhista, que você que é um especialista da área do direito, questões trabalhistas, fala pra gente um pouco. Não se salva nada, perdemos tudo. É difícil a gente dizer que não se salva nada, né? A partir do momento que nós sabemos que a consolidação das leis do trabalho é da década de 40 para 50, não é verdade? E trouxe tanta coisa boa para o trabalhador, se diz que ela é favorável, mais favorável ao trabalhador, e isso não é por acaso, é dado a capacidade técnica, econômica do patrão, para que houvesse a facilidade do trabalhador vindicar o seu direito. Então, certamente, se nós estamos falando de algo lá de 40, engraçado que no Brasil a gente reclama de uma lei da década de 40, mas nós muitas vezes falamos assim, nossa, como o Brasil muda e tem tantas leis, enquanto que a Inglaterra tem uma lei de século, né? Não é verdade? Nós ficamos olhando para fora, para coisa que não é nossa, para coisa que não é da nossa cultura, e valorizamos enquanto nós queremos reformar. Nós queremos reformar ou querem reformar para nós? Então eu vou responder a sua pergunta de uma forma direta, dizendo que eu não aproveito nada, porque o povo não participou, porque não houve a iniciativa popular na proposta, porque a reforma trabalhista, hoje lei 13.467 de 2017, já lei, né, que entra em vigor. Está valendo, né? Na verdade, ela passa a ter validade a partir de 120 dias da sua publicação em Diário Oficial. A publicação ela é do dia 13 de julho, mas ela foi publicada no dia 14 de julho. Então, ela no próprio texto traz que ela terá vigência a partir de 120 dias da sua publicação, que se dará em novembro. Então, essa lei trabalhista diz, sabe como ela é chamada, Zé? Modernização trabalhista. Né? Modernização trabalhista, que bom, precisamos da modernização, acompanhar a evolução. E uma das vantagens da modernização seria o aumento do emprego. Né? O aumento do emprego, o aumento da produtividade, etc. Só que um dos itens para nós avaliarmos, aumento do emprego, foi nessa legislação nova, é previsto que se pode ampliar a jornada de trabalho, inclusive o número de horas extras. Eu pergunto a você que é uma pessoa experiente, né, um trabalhador, quando você tem numa empresa a possibilidade de aumentar o número de hora extra, você precisa contratar alguém para fazer esse serviço? Não. Se eu tenho a hora extra, eu vou contratar para quê? Onde é que isso aumenta o emprego? Acabou, inclusive, falar aqui de 1 ou 2, 3 pontos, só para, né, em razão do nosso tempo, todo trabalhador que é contratado por uma empresa, aonde a sua fábrica está localizada num local de difícil acesso, que não é servido por transporte público, o trabalhador está à disposição do empregador, porque o empregador foi até ele para contratá-lo, né? Então esse tempo à disposição, ele sai 2 horas antes da sua casa, às vezes 1 hora, tempo que ele poderia estar com a família, etc. Chamada hora in itinere. Hoje previsto, né, a jurisprudência, quando assim verifica os requisitos, determina o pagamento dessas horas, quando o empresário, né, não o faz de forma espontânea, o judiciário determina o pagamento. A nova legislação diz que não é mais tempo à disposição, ainda que o empregador forneça o transporte ao empregado. O que modernizou? Pois é, o que é favorável. Eu perguntaria ainda uma outra coisa a você, José, para nós dizermos se essa lei realmente beneficia o trabalhador, porque os defensores dela, o que propôs, né, diz que ela vem como um benefício à sociedade e ao trabalhador. Ela nos diz que o trabalhador, né, agora poderá, por exemplo, ser uma pessoa jurídica.
E uma pessoa jurídica, você sabe muito bem, né, ele se torna um empresário, ainda que ele não tenha um empregado, mas a partir desse momento ele não terá mais o seu fundo de garantia, 13º, férias, etc. Não é verdade? Então, assim, respondendo a pergunta, e perguntando para respondê-la, você tem algum sacrifício do empregador previsto nessa legislação? Eu já respondo para você, meu irmão, minha irmã, não tem. Na verdade, toda modernização passa por modificar a forma de atuação do trabalhador. Mas isso, de certa forma, ele vai associar a questão também da outra reforma, que foi a reforma previdenciária. Sim. Eu acredito, Zezinho, a todos que nos assistem, mais uma vez, nós não estamos falando de reformas isoladas. Nós estamos falando de projeto. As pessoas que hoje estão no governo e as que passaram e as que virão têm os seus projetos. E não há nada de mal nisso numa democracia. Isso é projeto de poder, não é projeto político. Sim, não há nada de mal ter um projeto. E, na verdade, em governos passados eu senti até falta de projetos. Nos governos atuais até vejo a apresentação, né? A gente vê, assiste os programas, os debates como esse aqui, a gente vê o governo apresentando projetos, etc. Só que qual é o seu projeto? O seu projeto foi discutido em sociedade, porque nós estamos falando aqui da democracia e da participação popular. Qual governo hoje tem o orçamento participativo? Me cita uma cidade no Brasil, nos mais de 5 mil municípios, aonde acontece o orçamento participativo, aonde a população define: prefeito, nós queremos que no nosso bairro, já que o senhor diz que as finanças estão difíceis, seja primeiro canalizado o esgoto do nosso córrego. Ao invés de nós tamparmos o nosso córrego com concreto, vamos colocar aqui uma canalização, fazer um gramado no seu leito. O transporte, muito lá. Hoje nós estamos com aquela questão do transporte. Eu ia, quando criança, né, utilizava para ir para a escola, e ele está na mesma condição que estava há 30, 40 anos atrás. Então, onde é que está, na verdade, nesse projeto que está sendo proposto agora, de reforma previdenciária, a participação do povo? Até porque, uma coisa muito importante, se me permite falar da questão da reforma da Previdência, a proposta, né, de reforma à Previdência, eles até pararam de falar, porque está próximo aí a eleição do ano que vem, todo mundo está com medo de falar, porque não traz benefício nenhum. Você sair hoje, um trabalhador que trabalha na área insalubre, pode se aposentar depois de 25 anos de trabalho em área insalubre. E agora a proposta vem dizer que, no mínimo, a pessoa tem que ter 55 anos de idade. Então você sai de 25 anos, ainda que você tenha completado os 25 anos na área insalubre, você só vai poder se aposentar aos 55. E às vezes eu conheço trabalhador, a sua morte. Eu conheço trabalhador que se aposentou aos 40 e poucos anos, mas por quê? Na verdade, a legislação atual prevê que a aposentadoria do trabalhador em área insalubre pode ser aos 15 anos, aos 20 e aos 25. Quando é que é 15 anos? Quando ele trabalha em mina, subterrâneo. Quando é 20 anos? Quando ele trabalha em mina, na parte no solo. E 25 anos nas condições muito conhecidas nossas aqui da região, como CSN, Votorantim, Sangoban, etc., nas indústrias que nós conhecemos, pelo ruído, pela poeira, etc. Então, José, mas por que o trabalhador, meu irmão, minha irmã, aposenta aos 15, 20 e 25? Porque, pela medicina, essa pessoa perdeu tempo de vida. O tempo de vida será menor. Não quer dizer que a pessoa vai morrer aos 40, 50? Pode até acontecer. Na verdade, a medicina diz o seguinte: ele perdeu em qualidade de vida. Né? Isso é científico. Não é verdade? A nova legislação previdenciária, a gente fica preocupado, e nós estávamos falando do projeto que vem do poder público, nós ficamos preocupados às vezes com a idade lá dos 65, 55, mas na verdade esse projeto, Zezinho, se eles conseguirem sair dos 65 para os 62, para eles é uma vitória muito grande. É negócio. Você vai se lembrar de um episódio que aconteceu aqui em Volta Redonda, mais especificamente na CSN, quando o governo quis fazer também fez uma alteração na legislação previdenciária e foram enviadas cartas para os trabalhadores: se aposentem porque vai mudar a lei. E muitos trabalhadores que tinham direito à aposentadoria especial saíram com 21 anos e 6 meses. Esses trabalhadores perderam 40%, 50% daquilo que teria direito na sua aposentadoria. E sabe o que aconteceu? Hoje muitos deles estão ganhando 1, 2 salários mínimos. E aí hoje está sendo a mesma coisa com esse projeto que está sendo proposto. Eu vou dar o meu exemplo aqui particular. A gente vai correr. Você me permite?
Fica à vontade. Olha, vou fazer em dezembro agora 35 anos de contribuição. 35 anos de contribuição. Eu tenho 49 anos de idade. Se a legislação fosse aprovada, né, eu ainda não tenho os 35. Eu tenho 49 anos de idade. Então, se ela fosse aprovada nesse meio tempo que eles queriam, né, eu não completaria os 35, eu não teria o direito adquirido. Ao invés de me aposentar aos 49 anos, 50 anos de idade, com quanto eu teria que me aposentar? Pela proposta? Aos 65 anos de idade. Então isso é importante até para os deputados, as autoridades. Esse debate não veio à tona. É o seguinte, estão se discutindo idade, mas não estão se discutindo como é que se chama? Uma regra de transição. Essa temporalidade. Para aquele que está com 34 anos hoje, ele vai ter que esperar os 65? Por que não tem um pedágio como foi feito em 98? Vai ficar no limbo? Não é verdade? Na reforma que teve da Previdência em 91, teve um pedágio quanto ao tempo de contribuição. Ninguém falou disso. Ninguém falou disso nessa reforma, porque, mais uma vez eu repito, trata-se de um projeto emanado do poder que hoje está instalado, que, no meu ver, não tem legitimidade para fazer a reforma da forma que está sendo feita, porque não tem a participação popular. E não está prestando um serviço à sociedade. É verdade. Altamir, nós estamos por encerrar a nossa conversa. Eu só vou pedir a você, com a sua sabedoria, para dar um recado final, no sentido assim, há um abatimento na sociedade. Nós que lidamos com essa dimensão da mística de fé, também há um abatimento até daqueles que acreditam no seu Salvador. Qual é a palavra que nós vamos dizer para essa sociedade que está assim, abatida, caída, para que a gente não pare de acreditar que outros tempos melhores virão? Muito bem, José. Agradeço, a oportunidade mais uma vez e parabenizo mais uma vez você, a iniciativa, a Osmar, toda a equipe, por essa oportunidade. E a palavra é sempre a palavra de Deus. É aquela que nos conduz por um caminho que nos leva à salvação. Um projeto em torno da participação de todos os envolvidos. A palavra é: estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, isso é que nos dá ânimo. Ainda que nós sejamos uma minoria, mas nós estaremos fazendo propostas. Nós estaremos sempre buscando essa reunião em torno da democracia, da Constituição Federal, que já prevê isso. Eu tenho uma preocupação muito grande nessa reforma que nós estávamos falando. Nós falamos de um avanço muito grande, que foi a questão da lei ficha limpa. Você sabe que na reforma proposta política agora, colocaram também a questão do STF, dos ministros terem lá o seu mandato não vitalício. E aí, será que nessa proposta agora de reforma política também não vão tirar a ficha limpa? Será que não pode ter alguma coisa assim? Não é verdade? Mas fica aí para nós pensar. Mas então, eu diria assim, para nós continuarmos firmes, porque se nós desistirmos, nós sucumbimos, nós trocamos de lado. Então o nosso lado é um só, é o lado de Deus, é o lado daquele que o menos favorecido, mas é o lado bom. E para concluir, Zezinho, que nós olhemos para as nossas crianças, os nossos jovens e adolescentes, porque eles poderão ser informados da forma adequada. Hoje nós vimos que nós não varremos mais a sujeira para debaixo do tapete. Essas crianças vão crescer sabendo que não pode varrer a sujeira por debaixo do tapete. Com ficha limpa é muito melhor. Que Deus nos ajude. Amém. Agradecemos ao Altamir as suas palavras de encorajamento e esse recado de lembrar das crianças e dos jovens. Assim nós terminamos o programa Cidadania Consciente. Retornamos na próxima quarta. Até lá.